Foi noticiado que o Bahia teria interesse em ter um atacante tampão até concretizar a negociação por Alejo Vélez. E a gente descobriu qual é o nome do jogador que o Bahia está monitorando nesse momento. Porém, caso o Bahia queira de fato avançar nessa negociação, terá concorrência forte de time carioca. Tudo isso e muito mais você vai conferir nesse conteúdo. Vamos falar também a respeito de interesse do Coritiba em jogador do Bahia. Vamos falar a respeito de jogador do Vitória que projeta final, meu amigo, para esse Bavi. Me faça uma garapa. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno. Aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia. Te peço encarecidamente like e comentário para ajudar a impulsionar esse vídeo, fazendo com que ele alcance mais pessoas. Peço também a sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Estamos em busca dos 100 mil inscritos nessa temporada, então conto com vocês para que a gente consiga alcançar essa meta, beleza? Galerinha, vamos começando o nosso conteúdo aqui trazendo informação a respeito de interesse do Coritiba. Pois é, meu amigo, Coritiba está interessado no lateral do Bahia, Matheus Bahia. Pois é, Coritiba aí que vem monitorando a situação do lateral que hoje está ali afastado, né, treinando afastado no CT Evaristo de Macedo, esperando de fato uma boa proposta, porque o Bahia sim tem interesse em negociá-lo. Vamos jogar na tela aqui para a gente entender o que é que o Coritiba tem pleiteado aí em relação a Matheus Bahia. Tá aqui, ó, o Cifute Brasil, o Coritiba sondou a situação de Matheus Bahia, de 26 anos, que fez uma boa temporada em 2025. Lateral esquerdo equilibrado, com boas virtudes, tanto ofensivas quanto defensivas. Chega para acabar com os problemas do Coritiba e tem muita imposição física também. E aí eles dão o selo Cifute BR Ouro para Matheus Bahia, tá bom? É isso. Nesse momento não passa de sondagem. Coritiba está buscando informações junto ao Bahia para ver uma forma aí de viabilizar o negócio. A gente deseja sorte na carreira do Matheus Bahia, né? Eu acho que, de fato, no Bahia não tem mais espaço. Porém, né, Coritiba, voltando agora para a primeira divisão, Bahia conseguir, quem sabe, emprestar o jogador. Já foi dito que o Bahia não tem interesse no empréstimo, mas quem sabe o Coritiba chega com uma proposta de um valor fixado ao final dessa temporada, o Bahia acabe entendendo que sim, vale a pena negociar o jogador com o time lá do Paraná. Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui porque tem fala de jogador do Vitória, né? Que tá com clima de Copa do Mundo para esse Bavi, meu amigo. Pois é, os caras realmente vivem pensando no Bahia. É impressionante, tá aqui, ó, vai ser guerra. Volante do Vitória adota tom de final para o Bavi. Vamos ver aqui o que ele disse. O clima para o primeiro encontro entre Bahia e Vitória em 2026 segue ganhando contornos de grande importância. Após o técnico Jair Ventura comparar o duelo a uma final de Copa, foi a vez do volante Gabriel Baralhas reforçar o discurso de mobilização máxima do lado rubro-negro. Em entrevista, o meio-campista adversário do Bahia no Campeonato Baiano falou aí em tom de guerra e que a goleada aplicada por eles na rodada passada não terá influência quando a bola rolar. Vamos ver aqui a aspas, né? Clássico é diferente, temos que nos preparar melhor. Não que nos outros jogos a gente não tenha se preparado, mas clássico a gente tem que estar mais concentrado. Sabemos como é um clássico, temos que ir para esse clássico encarando como se fosse uma final. E ele completa aqui, ó, temos que estar focados porque vai ser uma guerra no domingo e temos que fazer o nosso melhor. Não adianta a gente fazer um placar elástico na quarta-feira e no domingo perder. Completou aí Gabriel Baralhas, um dos melhores, inclusive, jogadores do Vitória, né, desse atual elenco, que eu não vejo assim tanta virtude, né? Mas o Baralhas, de fato, foi importante para o Vitória na Série A do ano passado e é um jogador pro Bahia, né, prestar atenção. É um bom jogador, na minha opinião, e assim, todo cuidado é pouco, né? E os caras estão levando a sério esse Bavi. Espero que o Bahia possa ter postura, chegar no Barradão e fazer um grande clássico, independente do time que entra em campo. Se for reserva, se for titular, se for os garotos, eu quero ver postura de clássico do Bahia nesse Bavi, tá bom?
Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui porque tem fala de Márcio Martins a respeito aí, né, das movimentações do Bahia no mercado da bola. Vamos ver o que é que disse o radialista lá no seu programa Resenha das 6. Tem a mesma base. O Pedro até falou também. O Bahia foi um dos poucos times, não sei se o único, mas um dos poucos times que não perdeu ninguém do seu time principal, da sua base, da sua espinha dorsal. Não é porque os que tinham vendido já tinham vendido antes. Thiago foi vendido, não era nem titular. Tava ganhando espaço ainda. Mas assim, eu sempre acho que o time tem que se reforçar naquelas situações em que a gente percebeu claramente que tem dificuldade. Alguém tem dúvida que o William José precisa ir pro banco? E que precisa de um atacante de referência? Alguém tem dúvida que o Bahia precisa de um goleiro titular? Goleiraço? Não tem, né? Então assim, tem posições que você precisa melhorar. Márcio, mesmo time, a mesma coisa, e vai fazer o que é diferente? É Rogério que vai mudar? Se é a mesma coisa? É um jogador que vai dar mais do que deu ano passado? Eu não arriscaria e não apostaria nessa tese sua. Com o mesmo time do ano passado, a tendência é ficar atrás do que ficou no ano passado. Porque os times se reforçaram, corrigiram em tese o que estava errado e o Bahia não estaria corrigindo. Não estou nem dizendo que não foi, já contratou o Kik, já contratou outros jogadores. Então, mas eu, respondendo objetivamente a você, não acredito nesta tese. Se você não reforça, não melhora, você tem a mesma coisa que você já viu, já conhece. E os outros se reforçaram. Bem ou mal, se reforçaram. Eu não ficaria com o mesmo time acreditando que daria certo esse ano, porque vai dar certo por um acaso. Não tem essa tese não, Dito. Só dizendo que de vez em quando aparece um torcedor, né, no chat, né, assim, já tá aparecendo pessoal, né? Sempre aparece um aqui, amigão, só é você ouvir os outros comentários aí, né? Sempre tem um no meio de 50 dizendo que Cauli realmente não tem jogado nada, que Cauli, né, já poderia o Bahia ter emprestado o jogador. Aí aparece um para dizer que parece coisa pessoal. Pessoal, por quê? O que é que a gente tem contra o rapaz? Muito pelo contrário. Se a gente puder ajudar aqui, a gente vai ajudar, mas não tem nada a ver isso aí. Eu acho que as pessoas não sabem o que é pessoal. Para você ter alguma coisa pessoal com alguém, você tem que pelo menos conhecer a pessoa, né? Estar vivendo, convivendo com a pessoa. Ou vizinho, ou amigo de um amigo, ou algum episódio que tenha acontecido, né? Então, assim, eu nunca encontrei o Cauli. Nunca vi o Cauli pessoalmente. Nem no aeroporto. Parece até ser uma boa figura. Não é? Esse figuraça. E assim, e repito, eu falei, não estava na minha pauta de hoje. O Jair Nascimento foi o primeiro a trazer. Eu falei, pra mim tá fora da pauta. Mas assim, só pra responder esse cara que falou aí, você não sabe exatamente o que é uma coisa pessoal. Eu posso ter alguma coisa pessoal contra alguém que convive comigo, né? Por exemplo, tem gente aqui que eu não gosto. Beleza? Na cidade, no estado, tem gente que eu não gosto, que eu odeio. Não tenho, mas não. Problema nenhum. Aí eu posso ter alguma coisa pessoal, né? Mas que fez alguma coisa comigo, eu fiz coisa, não importa. E tem gente que tem muita coisa contra mim. Mas pessoal é aquilo que eu conheço, que eu faço. Então, assim, não repita isso que você está falando uma besteira. Porque problema pessoal é quando você conhece a pessoa. Você tem algo pessoal, já está bem claro, né? Mas assim, para não falar mais besteira, não escrever mais besteira, aprenda primeiro o que é um problema pessoal. Só isso. Beleza? Me desculpe, Hamilton, tchau, viu? Você já insistiu aí, tchau. Brumac tá na área. Se você quer comprar material. Meus amigos, tá aí. Márcio Martins acabou pegando o ar ali, né, com o torcedor que tenta desqualificar, às vezes, uma opinião que é completamente profissional, né? Eles fazem, e eu entendo isso porque eu vivo isso, né? A gente tenta fazer uma análise, né, do que a gente vê do profissional. E muitas das vezes eu vejo a torcida se manifestando, né, e olhando por esse prisma mesmo, né? Pessoal. Vocês querem queimar determinado atleta. Não tem nada a ver com isso. A gente não tem nada a ver com o cara, né? Não conhece o cara. Não dá para dizer que é algo pessoal contra determinado jogador. O caso de Cauli mesmo, eu sou um dos críticos. Por quê? Pura e exclusivamente porque Cauli tem um dos maiores salários do elenco do Bahia e na minha visão, na minha opinião, e aí a minha opinião, ela tá aqui para ser emitida nesse canal, porque o canal é meu. Então a minha opinião do prisma profissional é que não justifica o Bahia pagar um salário tão alto por Cauli e ele entregar o que ele entregou em 2024 e em 2025. Ponto. Pessoalmente falando, eu não conheço Cauli, não tenho nenhum tipo de relação com ele e não vou aqui me manifestar sobre o caráter pessoal do cara. Agora, profissionalmente falando, eu, Bruno, entendo que Cauli não entrega
o que o salário dele, né, corresponde. Ele não corresponde ao que o salário dele, né, o que é pago hoje. Né? Para mim, o custo-benefício não casa. E aí, a gente precisa começar a entender essas coisas. Né, Leopoldo? E se vocês têm suas opiniões e você acha que ela deve ser difundida, eu acho que a plataforma ela é democrática. Né? Você pode chegar aqui, criar uma conta e emitir sua opinião. Agora, querer inibir que outras pessoas que tenham coragem, que tenham vontade de fazer o que você não fez, que é abrir um canal e botar a cara para emitir uma opinião, querer inibir essa pessoa de fazer isso, aí, pelo amor de Deus, né? Aí você tá precisando fazer um tratamentinho aqui, ó, na cabeça. Mas, voltando a falar aí, acho que, de fato, o que eles dizem tem uma certa coerência, né? Outros times estão se reforçando. E a tendência é que, com o mesmo time, o Bahia tenha mais dificuldades para manter a sua evolução dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente. Porém, tem outro lado para a gente olhar, né? O Bahia joga com esse mesmo time há 3 anos e tem gente que acredita que um time que joga junto há muito tempo tende a evoluir, tende a jogar melhor, né, na medida que os anos passam. A gente espera, como torcedor, que seja isso que aconteça com o Bahia. Porém, eu acredito que o Bahia precisa sim se reforçar. E falando de reforços, a gente apurou que o jogador que o Bahia tem como pretensão aí, né, trazer para aguardar o desfecho da situação do Alejo Vélez é o atacante do Chelsea, David Washington, desculpa, confundi com o atacante que já está no Bahia, David Washington. Ele que voltou para o Santos, né, foi revelado pelo Santos, foi vendido para o Chelsea, acabou sendo emprestado para o Santos na temporada passada e agora retornou para o Chelsea e o Chelsea novamente colocou na lista de empréstimos e o Bahia vê isso como uma baita de uma oportunidade de ter ali um jogador tampão com um empréstimo curto até que se resolva com o centroavante que o Bahia de fato quer no mercado, que é o Alejo. Porém, se o Bahia quiser de fato seguir nessa negociação, vai enfrentar a concorrência do Vasco. A galera do OneFootball publicou agora há pouco, né, que o Vasco também tem interesse aí na contratação do jogador para substituir, né, o Vegete. Lembrando que o Vasco acabou contratando o Briner, né? Não sei se mantém o interesse aí no David Washington, porém, tá aqui, ó, Chelsea que quer emprestar o jogador em 2026 novamente, né, tem aí o Vasco como um dos times interessados. Recentemente também teve conversas, né, de que o Flamengo estaria monitorando a situação do jogador. David Washington tem cerca de 22 anos, é jovem, teve um início brilhante no Santos, onde deixou bastante gol, porém essa última passagem dele aqui pelo futebol brasileiro foi bastante apagada, o que fez com que o Santos não reclamasse muito, né, do pedido do Chelsea em reintegrar o jogador. Isso porque o Chelsea não poderia emprestar, se eu não me engano, mais de 6 atletas, tá certo? E aí, como o Santos já não tinha tanto interesse em manter o jogador, acabou pedindo de volta e o Santos liberou numa boa. Porém, ele segue na lista de empréstimo do Chelsea e o Bahia monitora essa situação como um jogador possível para vir como o camisa 9 tampão, né? O plano B do Bahia em relação a Alejo Vélez, que é de fato o jogador que o Bahia quer comprar no mercado. Tá bom? No mais é isso. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado. Eu peço seu like é fundamental e comenta bastante aqui embaixo, tá bom? No mais, valeu!